Tarde a todos. Boa tarde a todos. Bem-vindos a essa nova apresentação de PME no Divã. Outra vez estamos aqui, neste caso, Luiz, Valéria e eu. Vicente não pudo participar nesta ocasião, mas nós damos as boas-vindas e vamos tratar o tema que tínhamos deixado pendente no último encontro, que é delegação. Para recordar a vocês podem se comunicar conosco através do telefone que vai aparecer na tela, e esse telefone tem uma conexão com o WhatsApp. Também vocês podem entrar através do Facebook, através do título Sevilha Contabilidade e PME no Divã. Como recordarão, a nossa missão consiste em discutirmos coisas referentes à pequena e à média empresa que possam ser interessantes e que não sejam tão fáceis de aceder aos empreendedores que estão nos ouvindo. Nós pretendemos debater colocando e compartilhando as nossas impressões, as nossas experiências, para que vocês possam usá-las como uma referência para pensar, mas que a partir de aí possam obter suas próprias decisões e conclusões. Valéria? Olá, tudo bom? Boa tarde, um prazer enorme estar com vocês e agora com o Luiz novamente. E o tema é delegação, e talvez a gente poderia começar com uma pergunta. Será que não delegar é algo que atrapalha os nossos negócios? É claro que a resposta pode parecer evidente que sim, que é um risco. Mas eu queria dizer também, e perguntar a nós todos pensar no fenômeno inverso. Quando se delega o que não se deveria delegar na figura de um empreendedor. Como vocês enxergam isso? Se é que isso acontece? E como que a gente pode falar? Porque talvez é fácil a gente pensar, bom, delegar é bom, é necessário, mas eu também penso que tem certas coisas que sim, que cabem ser delegadas, mas tem certas coisas que talvez se delegue sem que a gente se dê conta e que não deveriam ser. Então, acho que essa é uma boa reflexão para a gente dar um pontapé inicial e, claro, a gente convida vocês a participarem também. Ok, bom. Boa tarde a todos. Bom, a Valéria fez já uma pergunta ampla, né, que permite a gente discutir vários aspectos. Eu diria que delegar, respondendo, eu acho que é importante delegar, né, e talvez a gente possa analisar a delegação em dois âmbitos, né, o âmbito das pessoas que fazem parte da estrutura da empresa, que elas têm capacidade, elas podem participar e tomar decisões, então é importante, na medida que a gente tiver um processo de delegação, nós vamos estar dividindo um pouco a carga, né, do volume de trabalho que nas empresas é muito grande, num contingente maior que viabiliza, né, a execução das tarefas e das atividades dentro da organização. Mas a gente tem que entender que cada um tem a sua responsabilidade, né? Existe uma hierarquia, existe habilidades, capacidades e responsabilidades bem definidas na empresa, ou deveria existir essa clareza de divisões de tarefas. E a delegação ela fica, né, limitada, ela deve ser concentrada dentro daquela responsabilidade, capacidade e autoridade de cada um. E é claro que aí, respondendo a pergunta da Valéria, um empreendedor tem muitas decisões estratégicas que às vezes de posicionamento, de investimento, de mudança de produto ou propostas, né, de negócios, que, né, pode definir o futuro da empresa, né, e esse tipo de responsabilidade, né, naturalmente é do próprio empreendedor, então ele tem que assumir isso, né, tá na esfera e no conhecimento dele, assumindo que geralmente o empreendedor é a pessoa que tem um domínio, né, do negócio, seja do aspecto tecnológico, do aspecto de entendimento das funções da empresa, mas essa visão sistêmica que né, o empreendedor ele construiu, ele conhece cada detalhe da empresa, é importante na hora dele poder estar fazendo alguma atividade mais estratégica.
Então, desde que cada um tenha a sua parte muito clara, né, seus papéis muito definidos e a capacitação, né, e a autoridade para tomar decisões, é importante delegar. Se não houver isso, é melhor não delegar e deixar com quem tem mais domínio e competência para tomar decisão, senão o risco para o negócio acaba sendo muito alto. Eu creio que Valéria fez uma pergunta interessante quando se refere a que convém delegar e que não convém delegar, que delegar e que não, não é? Ou será que a gente não delega, sem se dar conta, coisas que não deveria? Não deveria. Eu gostaria de trazer à tona uma reflexão sobre em que consiste o processo de delegação. O que é delegar? ¿No? O que se delega? Nós delegamos o que quando delegamos? ¿No? Esta é uma pergunta importante porque parece obvia, mas me dá a impressão que nem todo mundo sabe o que está fazendo quando pretende delegar. ¿No? Pensemos um pouco que há uma questão central. Por exemplo, estamos falando do empreendedor. Ele tem uma responsabilidade, como disse Luiz, por escolhas. Se vocês analisam um pouco, responsabilidade é uma palavra composta de resposta e habilidade. Ou seja, o empreendedor tem a responsabilidade ou a habilidade para escolher a resposta. Esta habilidade é conferida a ele. Por quê? Por várias condições que ele tem e que os outros se supõem que não têm. Por exemplo, a capacidade de correr riscos, a capacidade de apoiar-se na sua intuição, a capacidade de poder escolher baseado nas suas próprias referências e na sua própria experiência de vida e na sua capacidade de suportar a frustração se ele escolhe e dá errado. Esta é uma questão que é exclusivamente dele. Ninguém pode receber essa delegação, essa responsabilidade. Então, isto não pode ser delegado. Ou seja, a tal da responsabilidade do empreendedor, por o rumo da empresa, pelos objetivos, por estabelecer os padrões de trabalho, por estabelecer coisas que ele aceita e que não aceita, por exemplo, a questão da ética, a questão da qualidade dentro da organização, os princípios. E princípio é uma palavra que pode significar começo, mas também é uma palavra filosófica que quer dizer fundamento. Né? A empresa teria que ter fundamentos. Os fundamentos estão nos princípios. E os princípios, eles não podem deixar de ser defendidos e não podem ser delegados para que sejam construídos pelos níveis inferiores. Os princípios são, digamos assim, são acatados e assumidos pelos níveis inferiores, mas são trazidos, apresentados e aderidos pela direção. Então, o que se delega? Então, esta é uma questão importante. É importante delegar, como disse Luiz, mas o quê? Obviamente, não delegar a responsabilidade. Essa responsabilidade que estamos falando e a que Valeria fez questão. Porque os outros não têm a menor condição de poder absorver essa responsabilidade. Mas eu não posso distribuir as responsabilidades, então, dividi-las? Vamos por partes. Essa responsabilidade da decisão da escolha do empreendedor, você não pode. Mas o que você talvez possa e deva é distribuir as responsabilidades pelas tarefas. Sim. Ou seja, definir exatamente como são construídos os sistemas dentro da empresa e como que as tarefas são realizadas. Uma vez que a tarefa é definida e, vamos dizer, padronizada, nesse caso, nós podemos pensar em que as pessoas estão preparadas para poderlas fazer acontecer. Esta é uma questão central, segundo dice a teoria da qualidade, segundo muitas vezes o professor Falconi mencionou em todas as suas aulas excelentes. Né? Você não pode delegar uma tarefa se ela não está padronizada, porque a pessoa não sabe quais são os parâmetros aos quais tem que se referir. Não é porque ele não possa criar, claro que pode. Pode criar até coisas mais interessantes que as que existem, mas criaria também o caos. Porque se der algum defeito, nós não saberíamos qual é o caminho que foi percorrido e não poderíamos encontrar novamente a origem do defeito. Né? Então, a questão central talvez seja padronizar para depois delegar. Criar sistemas e criar métodos de trabalho que possam ser delegados para que as pessoas, valendo-se dessas referências, elas possam conseguir os objetivos. O que são as referências? O que são padrões? São limites também.
Chegar a determinado ponto que, se não conheço, eu vou transcender. Acho que um ponto interessante é a gente entender que a delegação ela implica, né, numa responsabilidade, se ela for bem, nas consequências dessa decisão. Se eu estou delegando, eu estou dando autoridade para alguém tomar decisão, realizar alguma tarefa, e ela tem a responsabilidade pelas consequências, né, dessa tarefa. Uma responsabilidade limitada a essa tarefa, e limitada às decisões que vão fazer conseguir os objetivos dentro desse padrão ou dentro desse conjunto. E nesse momento, sim, eu posso transferir essa delegação e essa responsabilidade interna da tarefa, mas não a responsabilidade global pela integração de todo esse conjunto. E isso que nós vemos entre o empreendedor e o seu gerente também vale para entre o gerente e o supervisor, entre o supervisor e o operador. Né? Ele pode delegar desde que a tarefa esteja padronizada e a pessoa saiba muito bem quais são os seus limites, quais são as suas metas. Ele conseguirá tomar decisões para atingir esses limites e metas, movendo-se dentro dos padrões, que seriam como se a gente imaginasse uma piscina de natação, os espaços divididos, as raias, são mais ou menos isso, em uma visão metafórica. Não sei se Valeria fica concordando, se Luiz também não querem falar sobre isso. A ideia não é, de repente, a gente concordar, mas a gente oferecer muitos vértices, e vai ser muito bom também ouvir e ter a interlocução com quem nos assiste. Então, tá aí o telefone na tela, né? 11 966 410924. Vai ser interessante também bater um papo com quem nos assiste daí. Uma maneira de pensar sobre isso... Valeria, eu creio que você tem razão. Não é para concordar, e sim para trazer novas ideias. Eu perguntei se não sabia se vocês concordavam. E realmente não foi uma pergunta feliz. O que vocês podem apresentar? Que outros vértices podem ser apresentados? Eu pensei em um eixo para nos ajudar a responder isso. Eu fiz a pergunta, mas isso não significa que eu já tenho uma visão formada sobre a resposta. Eu acredito, Luiz, vejam o que vocês pensam a partir dessa reflexão, que talvez considerar que a responsabilidade por romper o status quo e por criar algo que ainda não está dado, não possa ser delegada inteiramente. Por mais que você tenha uma área de marketing, por mais que você tenha pessoas responsáveis por pensar sobre essas coisas, é algo essencial que o empreendedor possa estar muito atento e sensível a construir aquilo que ainda não está dado. E com isso eu até acho uma reflexão importante, pensar quanto do nosso tempo a gente está de fato em feiras, está exposto a coisas que a gente não entende muito bem ainda, o que será que pode frutificar dessas iniciativas, mas a gente está aberto ao campo e está fora da vida do aqui e agora e da rotina operacional da organização. E penso na palavra estratégica, mas não sei se é só uma questão de uma postura estratégica, é uma postura de realmente ter uma disponibilidade, embora não se tenha a estratégia de vou entrar em tal segmento, de estar exposto, de estar cultivando relações e parcerias, interlocuções com outras figuras que, eventualmente, até não se tem uma premissa inicial sobre como isso vai beneficiar ou contribuir de alguma forma para o nosso negócio. Mas eu estou convencida que esse tipo de experiência traz frutos, embora a gente não consiga enxergar em primeira mão. Como então, você veria isso atrelado à delegação? Eu diria que, muitas vezes, e isso acho que pode estar relacionado a outro escopo também, eu já me falo um pouquinho sobre esse, pode-se partir da premissa de, bom, eu tenho um gerente de marketing, eu tenho uma figura que é responsável por inovação, eu tenho esses processos pensados, ou de alguma maneira, a ideia de que é possível delegar inteiramente isso. E o que eu quero trazer como reflexão e como provocação é em que medida não tem algo essencial de um investimento de tempo e de energia do próprio empreendedor para estar atento em materializar, em pensar sobre essas coisas todas também. E outra área que me parece... Você está querendo dizer que, embora existam pessoas... Coloca o microfone. Está aqui, né? Você está querendo dizer que, embora tenha pessoas em determinadas funções, não pode o empreendedor
se afastar da alma dessas funções. Exato. A tarefa em si, sem dúvida, pode estar com as pessoas a quienes foi delegada seguir padrões. Mas a essência, a alma de todo isso tem que estar integrada e a responsabilidade integrada na responsabilidade do dono, do empreendedor, da qual ele não se pode culpar, né? Sim, e claro, acho que isso é algo que conceitualmente é difícil não concordar, mas a pergunta será que embora a gente entenda que isso é verdadeiro, em que medida a gente de fato consegue não delegar isso, entende? Não delegar esse espírito, não no sentido de uma tarefa. É claro que você pode ter pessoas que te ajudem com relatórios e com instrumentos mais estruturados e que tenham a função de fazer uma pesquisa de mercado, mas quanto do seu tempo, de fato, é possível se investir essa energia e entender que tem algo, como você usou essa palavra de alma, que cabe ao empresário poder estar em contato com isso. E outra área que me parece importante... Perdão, Valeria, é a alma da empresa. Estamos falando de uma figura que não tinha, de fato, sido falada até hoje, mas que existe. Se existe uma empresa, ela deve ter um contexto simbólico no qual há uma alma. Sim. Se não existisse essa alma, as pessoas não se integrariam em torno da empresa. Então, essa é a alma que ele não pode descuidar. E quando você estava falando de delegação, me ocorreu dois aspectos perigosos da delegação. Em um deles é o que não delega nada, porque ele acha que ninguém vai fazer como ele. E que então ele é o centro de tudo. Essa é o resultado dessa atitude é uma espécie de engessamento dos outros, uma atrofia da alma pensante da organização, que se apoia, e naturalmente vai se encontrar cômoda, na figura de um dono centralizador, e naturalmente irá se justificar dizendo de que ele que é o centralizador e ela ficará protegida. A outra é oposta, na qual, talvez por comodismo, eu acho que já tenho pessoas, contratei para isso, estou pagando uma nota para o cara de marketing, para alguém, então deixa que ele resolva. Né? Aí estou passando por... uma transferência de responsabilidade. Mas exato. Um ponto, né, que a Valéria estava falando, e o que me veio à mente acho que um papel importante para a delegação é você desenvolver as pessoas que estão ao seu lado, né? E identificar pessoas que têm potencial, né? E todas as pessoas têm um potencial criativo, um potencial de desenvolvimento, de gestão, mas são habilidades diferentes. E fazer um trabalho, né, lento e contínuo, desenvolver essas pessoas para que a gente não possa, aos pouquinhos, e desenvolver os padrões juntos, para que a gente tenha um processo natural, participativo, de desenvolvimento de pessoas e delegação natural, né? E com isso a gente vai conseguir, o empreendedor ele vai ter, né, o seu número 1, né? Eu vou citar aqui, para quem gosta da série Star Trek, eles têm lá o capitão, ele tem um número 1, né, que é a pessoa que está sendo treinada, está sempre do lado, e qualquer coisa que o capitão não possa atender, ele assume e ele coordena a nave, né? E há um processo contínuo, né? Star Wars, né, tem o Jedi, tem o Padawan, então ele sempre tem um que está treinando, justamente para que a observação e acompanhamento. Então, no desenvolvimento de novos produtos, visita em feiras, discussão de caminhos do negócio, a gente sempre tem um interlocutor, né, que está do lado, ajudando a questionar, a pensar, e ele vai ganhando, né, a experiência para poder estar assumindo aí algumas responsabilidades, e aos pouquinhos a gente pode ir delegando. Se a gente pensar isso na estrutura, e se todo gestor fizesse trabalho com pessoas que estão ao seu lado, que têm potencial de ser desenvolvido, o processo de delegação ele acaba sendo amplo, né, diluído e maduro, porque justamente para evitar essa questão da gente transferir ou dar autoridade para quem não está preparado para ela, né? E aí a pessoa ela pode estar, né, tomando alguma atitude não adequada ao negócio, pôr em risco, né, decisões ou gerar alguma consequência para o negócio, né? E elas precisam estar maduras, né, precisam querer também essa autoridade, essa responsabilidade, né? Então acho que tem um processo aí também de desenvolvimento de pessoas muito atrelado ao processo de delegação. O processo de delegação não é mágico, instantâneo, pelo que estamos falando. Não basta me dispor a delegar.
mudei, ouvi o que estavam falando Luiz, Valéria, Héctor, e agora eu compreendo que tenho que delegar. Isso é apenas o primeiro passo, um insight. Para poder chegar a delegar, ainda é necessário percorrer uma longa trilha, na qual, como disse Luiz, é necessário preparar as pessoas, mas preparar-se também a si próprio. E além de preparar as pessoas a si próprio, preparar os sistemas, ter padrões, ter métodos de trabalho, nas quais as pessoas possam transitar. Então, dentro dos princípios que você comentou, um deles é preciso confiar nas pessoas. Sim. Né? Precisa acreditar que elas têm capacidades. E tem uma coisa interessante com respeito a isso que você está dizendo, Luiz, e até hoje em toda a minha vida tenho encontrado que isso foi verdade. Deming dizia que quando você tem falhas nos processos, 95% são atribuíveis a falhas de falta de processos ou de sistemas inadequados. Apenas 5% tem a ver das com pessoas. as pessoas. E que digamos que tem a ver com pessoas que não têm uma boa disposição, ou não têm bom caráter ou algo assim. O resto é todo um problema de sistema. Quer dizer que eu posso delegar com toda tranquilidade se tenho sistemas, métodos e, por sobretudo, a prestação de contas. Eu posso delegar tarefas, mas eu tenho que acompanhar. Não tem coisa mais nociva para a delegação que eu dar uma tarefa e depois não perguntar ou não acompanhar quais estão sendo os resultados e não celebrar as conquistas dessa delegação. A delegação, às vezes, é um abandono, né? Exatamente. Às vezes eu tento ficar atento a isso e às vezes eu sinto que eu tomo, né? Às vezes eu delego e confio, né? Mas às vezes eu me distancio demais. Eu sinto que às vezes as pessoas precisam de apoio ou ficam desamparadas, né? Em alguns momentos que é como se a gente tivesse se livrado. Falar, bom, agora esse problema não é mais meu, eu tenho alguém que cuide disso e eu não preciso mais me preocupar, né? Eu posso cuidar de outras coisas. Mas aí que vem, Luiz. Eu creio que isto é humano e compreensível. E há, de fato, necessidade de que você possa se desincumbir de algumas coisas. O problema é escolher quais. Quando eu não escolho quais, me desincumbo das que não posso me desincumbir, que é o que Valéria abriu a nossa discussão de hoje. Agora, quando eu escolho quais, eu tenho que delegar. Porque se eu não delegar, não vou crescer, não vou progredir. Não faz sentido uma organização sem delegação. Assim como uma delegação mal conduzida também é nefasta para a organização. É importante ter um processo de delegação e bem conduzido. Para isso é necessário preparar a empresa, as pessoas e o próprio delegador ou empreendedor. Acho que a não delegação ela implica numa dependência, né, e numa centralização de decisões, que isso trava a empresa, né, e reduz até a capacidade da empresa crescer, porque ela fica limitada, né, àqueles poucos que têm autoridade para tomar alguma decisão, né, e tocar o negócio da empresa. Então, e não só isso, ela também mata a iniciativa, o entusiasmo, a motivação das pessoas. Se eu não permito, se centralizo todo, não permito que ninguém possa ter iniciativas que o ajudem a sentir-se feliz com o que faz. Aristóteles dizia, nós somos o que fazemos, não é? E se eu não faço nada que parta de mim, eu sou apenas uma peça, não é? Se você pensa um pouco, isso tem a ver com, digamos, a essência da condição humana, não é? O que nós fazemos que justifique nossa presença no mundo. Então, acho que um aspecto nocivo, pelo menos assim, na experiência que eu tenho, e às vezes observo isso, que empresas onde o gestor, ou empresas que têm um dono, um empreendedor, que é centralizador e não confia, ele acaba criando uma relação de dependência, né, e de acomodação, e as pessoas acabam até se sentindo mais tranquilas, e elas não têm autoridade de nada, porque está toda a autoridade em cima do chefe ou do dono do negócio. Elas são apenas meras executoras, né? Então, se der errado, elas não têm responsabilidade, e isso acaba sendo confortável no primeiro momento para essas pessoas, né? Não é bom para elas, mas às vezes eu até sinto que o grupo é permissivo com essa não delegação, por uma questão de ser confortável para eles, de não assumir as responsabilidades de quando algo dá errado. Uhum. O Luiz se adiantou um pouco numa das minhas reflexões, que é sobre a questão também, que me parece um risco, de você acreditar que existem recursos humanos e uma figura responsável por isso, e que, portanto, pessoas não devem ser escopo do seu olhar, da sua atenção,
E não se trata apenas, não estou falando aqui em nome de um olhar romântico, mas em nome da consistência com a alma, que é o que a gente estava dizendo. Eu gostaria de colocar uma pergunta para nós três pensarmos agora, e se Vicente estivesse também, ele seria objeto dessa pergunta. Como vocês veem a delegação em tempos de crise, como este que nós vivemos? Como que nós nos ocuparíamos da questão da delegação em um momento como o atual? O que faria o empreendedor na sua visão de delegar? A tendência vai ser centralizar muito, não vai? Então, como fazer para você dar conta, poder lidar nessa época? Talvez algumas decisões difíceis ela tem que ser realmente tomada pelo empreendedor, mas eu acho que mais do que nunca é importante você pedir ajuda, né? Ou seja, chamar as pessoas que estão junto com você no negócio e mostrar a situação, né? Mostrar as dificuldades, porque todos podem ajudar de alguma forma, seja no processo de redução de custos, para evitar despesas desnecessárias ou perdas de desperdícios necessários, seja por ideias alternativas para que a gente possa alavancar novas oportunidades de negócio e aí, de repente, ter uma saída para a crise. Ou seja, as pessoas elas estão comprometidas com o negócio, elas também sabem as consequências se o negócio não for, né, bem com relação ao emprego delas. Isso já é suficiente, né, um motivo suficiente para que elas queiram participar, né? Então, acho que só cabe a nós, talvez, até a humildade, né, mas a crença de que essas pessoas possam contribuir nos esforços e nas pequenas ações e nas grandes ações para ajudar a empresa no momento de crise. Eu creio que a crise, Valéria não falou ainda, mas talvez ela esteja pensando, né? Mas eu creio que a crise é uma oportunidade também para melhorar o processo de delegação. Você pode chamar as pessoas para juntos encontrar maneiras alternativas de poder, entre aspas, lidar com a situação adversa. Mas como a solução e o novo método foi encontrado em conjunto, é mais fácil das pessoas se ater a esse padrão que elas contribuíram para criar. A crise faz de que nós nos descobramos a nós mesmos de uma maneira diferente. Recentemente hoje precisamente, eu vi uma conversa muito interessante de uma advogada que comentava que na empresa dela, no estudo de advocacia, ela tinha um grupo de pessoas com as quais tinha muito boa relação. E que essa relação fazia que o grupo se formasse de uma maneira muito estruturada, muito integrada, etc. Tinha pessoas que eram muito bons nas piadas, na convivência, etc., mas que não entregavam. E ela decidiu mudar a postura dela. A postura dela é: nós precisamos entregar porque a crise não nos está permitindo sobreviver se nós não tivermos resultados. E isso fez de que ela se desse conta de que quem estava no fundo alimentando toda essa situação era ela mesma. Então, este novo método de delegação dela significou delegar objetivo e um acompanhamento da cobrança, que antes não tinha. Então, é necessário organizar todo isso. E a crise permite muito também. Apesar de ser dolorosa, difícil, de nós termos, sem dúvida, perdas, todos teremos, não podemos evitar, também podemos ter ganhos. E o ganho principal é descobrir-se a si próprio de uma maneira diferente. Uhum. Eu estava pensando numa série de coisas. A primeira era essa que a gente começou a conversa, de em que medida tem coisas que não se delegam, em que medida existem coisas que se delegam. E pensando na crise, estava me ocorrendo, Héctor, se não seria algo a ser delegado, a noção do risco. Delegado não o risco em si, mas o que significa e quais as implicações de não sobreviver ou de não conseguir navegar de um jeito tão eficaz por esse cenário turbulento. Embora o capital é seu, a responsabilidade maior é sua, acho que tem uma dimensão de trazer a consciência do grupo, a delicadeza do cenário em jogo, que é importante que possa ser compartilhado. Embora o risco pertence a um grupo reduzido de pessoas ou a uma pessoa, que todos possam entender que caso a gente não se reinvente ou a gente não possa estar muito preparado para navegar nessas águas mais turbulentas, a organização toda está em risco.
E penso também daí num outro aspecto que eu acho que vale a pena a gente explorar, que qual que é a fortaleza de um líder? Será que é mostrar sua fragilidade? Ou é se fazer de seguro e de tranquilo e de sereno? Como que a gente pode pensar nessa questão num cenário como esse? Não, a visão psicológica do líder é aquele que consegue dizer para onde ir quando ninguém vê para onde ir. Mas e quando ele não consegue? Será que ele finge que consegue? Do contrário, todo mundo se perde. E como compartilhar o risco nesse sentido? Se você, por um lado, tem que mostrar que existe um caminho, ou dar essa tranquilidade para o grupo, por outro, também é importante que as pessoas se conscientizem que a situação é difícil, é turbulenta. Como lidar com esse paradoxo? O risco da empresa não pode ser compartilhado. É só do empreendedor. O que você pensa, Luiz? No meu parecer, as outras pessoas elas podem aceitar seus riscos pessoais, mas o risco da empresa é do empreendedor. Esse é o meu parecer. Eu concordo parcialmente, porque numa escala menor ela também corre o seu risco, né? Numa escala menor, sim. E aí ela também tem por que lutar, né? Ela tem uma motivação para a luta. Então, eu vejo que o empreendedor, né, tomando a questão eu não sei se ele consegue ter a clareza, né, de sempre saber o sentido das coisas, né? Eu acho que o líder também é um ser humano, ele pode ter dúvidas em algum momento, né? Acho que no processo, talvez, se você está num momento de crise, é difícil você escolher caminhos. Eu acho que a transparência, no sentido de você chamar o grupo, colocar as situações e ouvir, né, e pegar as opiniões, e aí talvez essas opiniões elas ajudem, né, porque a gente sempre vê vários cenários, várias possibilidades, né? Se você conversa e discute com as pessoas essas possibilidades, ou perguntando quais opções nós temos, para onde devemos ir, na sua opinião, né? Isso não quer dizer que você não sabe, mas você está compartilhando, né, dando a chance das pessoas comentarem. Essa discussão ela começa a estabelecer uma convergência, né? E talvez o líder, né, que ele tem uma visão geralmente mais ampla, sistêmica, ele é o primeiro que vê a saída, né? Não que ele sempre vê, mas em tese, ou geralmente ele é o primeiro que enxerga algumas saídas. Ele vai, com esses subsídios, começar a trilhar, né, ou achar o caminho, e se isso for construído junto com a equipe, vai ser muito mais assertivo. Não há dúvida. Me parece que a pergunta que foi feita é do risco do empreendimento. Então, é um empreendedor e nem sempre empreendedor um bom líder. Não, com certeza não. Nós estamos falando de outra coisa, estamos falando de compartilhar o risco da empresa. Mas a delegação pode ajudar a melhorar a minha liderança. Essa é outra coisa. Aí você está falando no líder. O papel do líder, sim, talvez seja compartilhar o risco e fazer que as pessoas possam entender, compartilhar e até trazer ideias que você não tem. Mas o papel do empreendedor nem sempre é um bom líder. Aliás, a maior parte dos pequenos e médios empreendedores com os quais a gente tem contato são pessoas que têm extraordinária capacidade de absorver riscos, às vezes têm visão de negócio. Uma visão de negócio surpreendente, mas a maior parte deles tem terríveis dificuldades para gerir as pessoas. Então, mas essa solidão, acho que a delegação é uma opção, é um caminho para que, né, primeiro, ele não tenha que ser o salvador da pátria, ele possa também dar conta do negócio com mais pessoas, né? Mas acho que é uma escolha para ele melhorar a sua capacidade de liderança. Não há dúvida. Então, que nós estamos falando como fazer para melhorar a capacidade de liderança do dono da empresa ou sim, o principal acionista. Isso não tem dúvida. Estamos falando que o processo de delegação é uma maneira, claro que sim. Só que não é rápido. Não, aí cai naquele processo que já começou. Estamos falando deste momento de crise. Que é a pergunta que estamos fazendo. Como fazer para lidar com a delegação neste momento de crise? É difícil a pergunta, eu sei. Mas vale a pena pensar, porque talvez nossos ouvintes estejam interessados também. Em que pode fazer? Eu acho que a recomendação é uma reflexão, né?
se eu confio nas pessoas, quão aberto eu estou para delegar e compartilhar responsabilidades, quanto, né, eu assumo que a minha parte no risco e é minha, então eu não vou delegar, claro, né? O que eu posso delegar? O sofrimento de não saber se vou poder sobreviver ou não é imenso. Eu não posso comentar isso com as pessoas porque eu crio uma angústia ou uma ansiedade que possivelmente elas não estão em condições de suportar. Porque se estivessem, elas colocariam sua própria empresa. Elas estão comigo para receber um salário, de uma maneira mais ou menos segura, e supondo que vão ter uma certa estabilidade. Essa é a ilusão na qual as pessoas se empregam, né? A razão principal. Um certo sentido de suporte, de apoio, de aconchego, que você não tem. Agora, se a situação é angustiante, o último que eu recomendaria é transmitir essa angústia para as pessoas. Porque aí nós eliminaríamos a possibilidade de elas criarem ideias, de elas tomarem iniciativas que são o que mais precisam. Claro que podem tomar iniciativas caóticas ou desorganizadas. Aí que vem o meu papel. Eu posso tentar ver quais são as primeiras coisas, as mais importantes, e essas sim, vou trabalhar com elas. Eu acho que não devemos passar carga emocional dentro da visão de angústia, mas eu acho que a gente tem que ter a transparência e passar a questão, as dificuldades que a empresa está tendo do ponto de vista pragmático, né? E aí usar... Não mentir, eu concordo plenamente com você, não podemos ocultar a verdade. Mas a angústia que o empreendedor sente é para ele sozinho. Ele não pode se apoiar e pedir apoio. O próprio gestor, às vezes, um chefe, ele é chefe do seu chefe, ele não pode passar a bronca para baixo. Ele, né, a gente tem que absorver e saber, né, segurar a onda e trazer a equipe e não deixar ela perceber esse momento, né, de angústia. Eu acho que isso, não gerar o pânico, né, na organização e o caos. Mas isso não é uma questão de, como diria, uma questão de humanidade, de solidariedade, não. É uma questão de pertença, de inteligência. Se eu transmito a angústia que eu tenho para que as pessoas, elas não suportam, porque se elas suportassem, elas estariam ocupando o meu lugar. O que me diferencia como dono é minha capacidade de lidar com o risco e com a incerteza, com a provisoriedade, que elas não têm. Posso ganhar muito, mas também posso perder tudo, da noite para amanhã. Como muitos neste momento, com toda essa situação em Inglaterra, devem estar temendo. Pensemos un poco, si nos analizamos, fugindo un poco de nuestro tema, há trilhões de dólares que son o capital circulante no mundo, mas desses trilhões apenas, talvez 1/10 exista en dinheiro concreto. O resto é todo crédito e confiança. Se se perde confiança, o que acontece? Se desaparece, se evapora a maior parte do dinheiro que está circulando no mundo. E foi o que aconteceu nos famosos anos 2011, toda essa famosa política. E que agora, de alguma forma, há um medo muito grande de que isso volte a acontecer. Mas se nós analisamos um pouco, toda é uma questão de confiança. Em vários momentos a gente vê a irracionalidade do mercado, né? Por isso que há um prêmio Nobel de Economia que abordou essa questão desde a perspectiva psicológica, de confiança que iria se transformar em dinheiro. Uhum. Eu teria uma outra pergunta, talvez essas perguntas nos ajudem a pensar. Será que se eu não consigo delegar e sou empreendedora, eu não consigo cascatear essa cultura? Eu entendo, vamos pensar na seguinte hipótese. Você sabe o que vai delegar antes? Mas eu penso... Você escolheu o que pode e o que não pode delegar. O que seria bom que você pudesse delegar e o que não? Deixa eu formular a pergunta de outra forma, porque eu acho que isso é um bom caminho para pensar, mas eu não sei se eu consegui formular a pergunta e tentando pensar numa situação de alguém que nos assiste ou de alguma situação mais concreta. Eu sou uma empresária, vamos supor que eu estou mandando uma pergunta aqui para nós. E eu me dou conta que eu não sou boa nessa arte de delegar. Por outro lado, eu entendo que isso é algo necessário e conveniente para a organização. Okay. Será que eu consigo suscitar uma cultura na qual se delegue, embora eu não seja boa ao fazer isso, mas eu acredito que esse é um valor dentro da minha equipe? Outra vez, essa é uma boa pergunta. Muito boa e difícil. Por que razão? Porque nas pequenas e médias empresas, o dono é o modelo.
está muito perto, as pessoas estão perto dele, ou seja, de você como dono. E o que você faça vai ser muito mais seguido que aquilo que você diga. Elas vão repetir tu modelo. Então é muito difícil você ter uma dificuldade e recomendar que os outros façam de maneira diferente. O que me parece, desde a perspectiva do que a gente aprendeu na psicologia e na nossa experiência pessoal, nossa experiência emocional e nossos próprios servos, é de que é necessário ao próprio empreendedor adquirir essa habilidade. Por mais que não seja excelente, por mais que não seja perfeita, só o fato de fazer algo nessa direção vai fazer que as pessoas notem o seu esforço pessoal e tratem de imitá-lo e até de superá-lo. Mas se você manda eles fazer o que você não consegue fazer, eles dificilmente vão acreditar que você está obedecendo princípios de relacionamento, princípios de, digamos assim, relacionais, ou princípios afectivos, emocionais, nos quais eles possam acreditar. Não sei se isso responde a tua pergunta, e não sei se Luiz compartilha essa opinião. Não, concordo. Eu diria o seguinte, se essa... Mas entenda que não seria uma hipocrisia, na minha pergunta. Não, então, de fato, eu acreditaria que delegação é algo que convém, mas eu me daria conta desse meu limite pessoal. É por isso que eu estou fazendo essa pergunta. Se é o desejo... Você tem que fazer. Se o desejo ele é genuíno, não é uma hipocrisia, né, eu acho que já é meio caminho andado, né? Eu acho que o risco que se corre, dado que eu não tenho habilidade, né, reconheço que eu tenho dificuldade, eu tenho que criar algum mecanismo de referência para mim. Pode ser um coach, pode ser alguém que me ajude, né, e aponte quando eu não estou sendo, né, e me aconselhe, né, onde eu deveria estar fazendo alguma coisa, no sentido de delegar mais. E isso pode, de certa forma, a própria equipe que está abaixo apontar, mas de repente também é importante ter alguém, né, né, um consultor, alguma coisa que guie, né, esse caminho e vai fazendo aconselhamento e mostrando, porque a gente está disposto a reconhecer a nossa falha nisso, né, e aí a gente só vai acertar na medida que a gente reconhecer os nossos erros e tiver a vontade genuína de acertar. Eu concordo muito, Luiz, e creio que nas épocas de alguns tempos atrás, não direi séculos, mas algumas décadas atrás, o coaching não era uma coisa que era nem reconhecida, nem era muito usual. Hoje, isso que Valéria está mencionando, a dificuldade dela, poderia ser bastante ajudada por um bom processo de coaching. Dificilmente ela vai ser ajudada pelos subordinados dela. Sim. Não vão poder por inúmeras razões. Primeiro, porque ela tem que ser um modelo. Ela não pode ser ensinada por eles, ao contrário. Em algumas coisas pode ser que sim. Não, eles podem só sinalizar algumas coisas, mas não sem ensinar, né? Exatamente. Digamos que o ensinamento tem que partir dela para eles. E por sua parte ela não sabe. Então, talvez o método mais adequado é o coaching, que é um aprendizado experiencial, vivencial, não é um aprendizado teórico. Consiste em um trabalho corpo a corpo, baseado no diálogo, no qual Valéria iria comentar, por exemplo, isso que comentou para mim, como coach, eu diria quais são as dificuldades que têm a ver com seu problema de delegar, quais são as coisas internas suas que impedem ou que lhe provocam tanta aversão ao fato de você poder delegar. Talvez precise uma organização mental que lhe ajude a organizar a tarefa, a definir quais são os responsáveis e como fazer para ter processo de prestação de contas. Então, eu creo que você tocou um ponto certo. O coaching poderia ser uma maneira muito adequada para porque, assim, num processo mais simples, por exemplo, atividade física, né? Assim, é muito difícil a gente sozinho ter a disciplina e até o conhecimento para fazer exercícios adequados, na frequência adequada, da forma adequada. Então, geralmente a gente recorre a uma academia ou a um treinador, alguém que acompanhe isso e ajude-nos a ter uma disciplina, né, e a manter essa atividade física necessária. Isso vale também para questões comportamentais, ou seja, né, aspectos de liderança, aspectos de planejamento, aspectos de delegação, elas podem, né, ser melhor desenvolvidas se tiver alguém que oriente, né, e nos aponte os caminhos, e principalmente aponte quando a gente não está cumprindo essa intenção, né, esse desejo de estar aperfeiçoando essa habilidade, né? Então,
porque é um processo, lutar contra a nossa natureza, né? Nossas habilidades, às vezes, às vezes eu sempre falo, às vezes nossas maiores qualidades acabam sendo nosso maior defeito, que nos tornam, né, talvez autoconfiantes demais, nos tornam intransigentes, teimosos, etc., né? Então é bom ter alguém para lembrar, né, que a gente tem limitações, é humano e erra e etc., né? E a equipe vai sentir, eu acho que a humanidade, ser humano não é sinal de fraqueza, né? Mas para isso se precisa reconhecimento, insight da Valéria, no caso, porque foi ela que colocou, né? Insight que permita ver a Valéria que ela tem, talvez, uma grande habilidade para poder pensar em uma estratégia, para assumir um risco, tem uma brilhante ideia, mas que essa brilhante ideia só pode vingar em grandes resultados se for feito em equipe. Portanto, não basta com que ela tenha a genialidade de um insight, a energia, etc. Se ela não tiver a habilidade de conseguir ser seguida por aquele grupo de uma maneira ordenada e de uma maneira coordenada, coordenação, ela não vai conseguir que sua grande ideia vingue em algo que tenha algum efeito social. Pode ter um efeito de sobrevivência individual para ela, que se canse e diga, é melhor estar sozinha que com todo esse grupo. E vai a culpar ao grupo pela limitação dela, de não saber conseguir motivá-los ou transformá-los em pessoas que possam assumir a parte da tarefa que eles têm competência para fazer. Aí envolve várias coisas essa delegação. Uma delas é fazer compatível a dificuldade da tarefa com a competência da pessoa que vai fazer. Se há um desequilíbrio entre essas duas, é muito difícil que a delegação tenha sucesso. O que quer dizer? Quer dizer que uma tarefa muito complexa, delegada para uma pessoa que não está preparada para isso, vai criar uma sensação de frustração, de angústia e de desistência dessa pessoa. E é provável uma projeção de quem delegou em cima de que essa pessoa não está adequada e competente. Ao contrário, se você delega uma tarefa muito simples para uma pessoa muito competente, você a desestimula também. Porque ela vai sentir que não está produzindo todo o que poderia produzir. Nesse caso, ela se sentiria também profundamente desanimada. Então, observen que a delegação não consiste apenas em definir tarefas, em ter uma prestação de contas, sino também em uma capacidade psicológica e uma capacidade organizacional de avaliar competências e compará-las com as complexidades das tarefas que você precisa desenvolver. Algumas tarefas são muito simples e não podem ser delegadas a pessoas que têm outra expectativa a respeito da forma como vão ser utilizadas. Outras tarefas são muito complexas e podem não ter dentro da empresa a pessoa capacitada para isso. Então, embora seja uma tarefa operacional, eu, dono, vou ter que fazer, porque não tenho a pessoa preparada. Se eu delego isso para alguém, se trata de uma crueldade. Então, vejam, há várias coisas também. A organização do sistema, uma avaliação da complexidade da tarefa e um conhecimento das pessoas que você fala, um conhecimento psicológico e também histórico, de competência, uma capacidade de compreender ele vai ser, ou ela vai ser capaz ou não de poder enfrentar uma situação de incerteza, de complexidade, uma situação na qual tem que tomar decisões e não tem referências a não ser sua própria intuição e sua própria experiência. Resumindo um pouco aí, Hector... Precisa resumir. Não, mas é um resumo simplista, mas eu acho que para que tudo isso aconteça, tem uma habilidade importante que é você saber identificar, selecionar e posicionar as pessoas com as competências adequadas e necessárias para aquela complexidade e responsabilidade que ela tem que ter. Que é uma arte. E é muito difícil. Não, eu acho que é quase... Normalmente não se encontra essa situação. Geralmente, vamos colocar, por tentativa e erro, né? O que acaba muito existindo é que, como as pessoas não estão adequadas, né, às vezes para algumas responsabilidades, outros ficam sobrecarregados. Existe um desbalanceamento, né, que
E aí, às vezes, eu sinto que algumas pessoas têm mais habilidades, elas acabam assumindo mais responsabilidade, sendo mais proativas, para compensar outros colegas iguais que não têm a mesma habilidade. Em outra ocasião, Valéria trouxe um tema também interessante, que é a profecia autorrealizadora. E eu, como empreendedor, tenho que conhecer o que significa isso. Eu dando apoio a uma pessoa e estimulándola, consigo de que ela aumente seu nível de competência. Se eu desse estímulo e acho que não vai dar certo, ele acaba não dando certo mesmo. Como quando você vai dirigir o carro, aprende no começo, e que fica seu irmão, seu pai, todo mundo, você não consegue, você é ruim, não vai dar certo. E lógico que você falha, o carro morre, você comete umas atrocidades. Mas só tem que tomar cuidado que tem certas habilidades que, né, uma pessoa que é muito tímida, você não vai colocar ela numa área de vendas. Claro. Né? Ou a pessoa que é muito... Você tocou o ponto certo, exatamente. Uma habilidade de venda. Ela pode melhorar, mas ela nunca vai ser uma grande vendedora comparada com a pessoa que é mais expansiva. Talvez ela planeje muito bem no estoque. Então, mas aí que vem aquela questão, a gente tem que saber alocar as pessoas no lugar certo, né? É só uma questão... Se a pessoa não está no lugar certo, eu tenho que entender se vale a pena esse desenvolvimento, se ela tem as habilidades dela, pode chegar no nível que eu preciso, mesmo que ela tenha capacidade de melhorar, ou se de repente ela é melhor em outro lugar. Então tem essa alocação também. Mas pensando na pergunta do Hector anterior, e até a gente trabalha com empresas familiares, acho que quem nos segue há um tempo já sabe disso, quem está nos acompanhando hoje, então a gente se apresenta com esse foco específico, e você sabe que muitos estudos tentam comparar qual que é a especificidade de uma empresa familiar e no que eventualmente ela é mais competitiva que uma organização com outra estrutura. E um dos aspectos que foi estudado, o Lodge, inclusive, escreveu muito sobre isso, é a questão que nas empresas familiares, pela sua origem, etc., as pessoas são mais polivalentes, porque ela nasce com recursos muito escassos e as pessoas acabam tendo que se desenvolver de uma maneira de atender diversos requisitos, e que isso é uma vantagem competitiva importante. Vale, tem outra questão que está instalada, digamos, na própria alma e história da empresa. Em geral, as empresas familiares nascem de um momento de adversidade, quase todas. Dificilmente uma empresa começa com muito bom resultado, ou por todo o dinheiro em uma empresa, não. Ela é criada, como muitas, para poder, primeiro, prover a família frente a situações adversas. Se trata, por exemplo, de situações de perseguição, por exemplo, da Europa para aqui, na época da Segunda Guerra Mundial, muitas pessoas vinham perseguidas. Eu não tenho dúvidas que daqui a algumas décadas a gente vai ouvir uma série, inclusive em São Paulo já existem, de empreendimentos de refugiados, e no mundo. Esses refugiados que vieram da Síria, por exemplo, que passaram, quem foi capaz de atravessar o mar Mediterrâneo com todos os perigos, de chance de morrer, é indiscutivelmente uma pessoa que tem um extraordinário potencial de criar alguma coisa muito resistente, porque tem muito amor e força de vida, né? Então Valéria colocou algo que realmente é verdadeiro, é digno de pensar. Vamos ver daqui a alguns tempos, talvez eu não, mas talvez algumas pessoas mais jovens sim, né? Grandes empreendimentos que partiram disso. E o que eu estava voltando, a questão de pensar na delegação na crise, talvez, Luiz, claro que há limites, mas você pensar numa figura que está em vendas e que pode ser muito expansiva e comunicativa, mas que eventualmente também pode se desenvolver numa questão mais administrativa, mais interna, na qual essas competências não são a tônica necessária, mas você ter figuras que têm essa capacidade, você é o grande especialista nisso, né? Quando pensa no conceito de célula e todas essas imagens de você ter um grupo polivalente e ágil e capaz de fazer múltiplas coisas. Se a gente pensa no nosso corpo também, ele se reorganiza muito facilmente e consegue desenvolver novas funções frente a uma situação de infecção, etc, etc. Mas acredito que talvez delegar seja algo a se pensar desde esse eixo. Você é vendedor, mas agora eu te delego a função, inclusive pensando que de repente as vendas caíram e que ele não precisa mais despender tanto tempo nessa função, talvez desenvolver outras aptidões ou fazer dessa figura alguém um pouco mais polivalente pode ser um cenário interessante. Eu acho que, aproveitando... delegar a incumbência de aprender outras coisas. Um dos nossos trabalhos, né, quando a gente vai nas empresas
e o meu processo é melhorar a gestão das pessoas, das suas atividades, então, geralmente você chama, né, um bom vendedor, um bom contador, um bom analista de RH, para que, além dessa habilidade, desse bom desempenho, ele também faça uma melhor gestão, medindo performance, fazendo melhoria de processos, etc. Então, você traz para elas outras demandas que exigem outras habilidades de planejamento, de disciplina, etc., que coloca no limite, né? E o que a gente sente, justamente, alguns se adaptam fácil, mas mais dificuldade, e a gente vai desenvolvendo. E aí é o ponto que você colocou. Não tem ninguém ninguém é capaz de evoluir para atender essa demanda de gestão que as empresas precisam, né? Que participe das iniciativas estratégicas e projetos de melhoria dos processos. Todo mundo pode ajudar a participar, né? E a empresa está delegando, acho que hoje as grandes organizações e as pequenas e médias empresas mais ainda, elas necessitam que, né, todas as pessoas que compõem a organização ajudem, né, em projetos de melhoria, em atingir metas estratégicas. Isso exige outras habilidades de planejamento, de trabalho em equipe, né, de gestão. E a experiência que a gente tem, acho que vocês, né, a gente trabalha junto nisso, mostra que todo mundo, com graus diferentes, com tempos diferentes, acabam evoluindo, né, e se desenvolvendo isso aí. E colocar em xeque também modelos mentais. Hoje o Hector estava conversando, estava comentando em grandes linhas de uma oportunidade que a gente teve de trocar figurinhas com algumas pessoas, e uma dessas figuras é uma pessoa que se dedica a ser um assessor financeiro, a ajudar você a conduzir bem as suas finanças e diversificar, etc. E ele estava dizendo que no começo foi muito difícil ele assumir que ele não teria copeira, porque, inclusive, tem um estigma do mundo financeiro muito suntuoso, inclusive foi a palavra que ele usou, no qual é importante ter esse tipo de evidência e de conforto. Exato, e que no escritório dele foi difícil ele partir da ideia, bom, eu vou servir água, eu vou servir o café, vai ter geladeirinhas e as pessoas mesmas vão se servir, e que hoje ele percebe que isso, na verdade, dá uma cara mais informal, transmite um valor de que todo mundo faz tudo e que convém. Então, também questionar quais são as nossas premissas, quais são os modelos mentais nos quais a gente opera, é fundamental. Eu creo que podemos chegar muito bem ao fim com essa sua última observação do modelo mental. A delegação também tem a ver com o modelo mental. Por que não você, gerente, vai trazer um café? Eu acho que ele implica alguns valores pessoais que precisam ser, né, claro, revisitados e construídos. Não são valores, mas o modelo mental. Né? Quais são os paradigmas? Quais são os filtros pelos quais eu vejo o mundo? É claro que os valores são importantes, princípios e valores. Como decía Kersenke, ¿no? Os princípios são o terreno e os mapas são os valores. O princípio é a essência de tudo. E os valores são aqueles com os quais se enxerga esse princípio. Né? Mas a questão é quais são meus paradigmas, em que coisas eu acredito. E esse que Valeria falou é uma quebra de um paradigma. Né? Se você não tivesse um escritório suntuoso, não serve ou não inspira confiança como investidor. É outra realidade diferente. Estamos chegando ao fim, não é? Sim, sim. Então, nós vamos convidar os nossos ouvintes para o próximo encontro, que vai ser na próxima terça-feira, às 18 horas, um horário que parece que tem um pouco mais de facilidade para todos. Né? Esperamos que o nosso amigo Vicente esteja também presente, né? E nós vamos a abordar desta mesma forma algumas questões importantes, tais como, por exemplo, como poder enfrentar essa época de crise. A gente já falou algumas vezes, mas talvez tem muitas outras faces para a gente abordar. Estimular para que, né, todos abordem temas, ou surgiram, né, temas que a gente possa discutir e compartilhar um pouco a nossa experiência e visões, e enriquecer, né, o repertório de cada um de nós. Né? Também dizer que na vez passada eu citei alguns artigos, algumas referências, e estão publicadas lá na nossa página do Facebook. Então, sempre que a gente observar matérias interessantes, instigantes,
a gente compartilha com vocês também através desse canal. Esperamos que agregue também. Então, muito boa tarde para todos. Boa tarde. Até a Boa semana. próxima. Tchau, tchau. Tchau.